Os irmãos que abriram as suas Bíblias, 2 Coríntios capítulo 10, quem achou diz amém? Amém. Verso 4 e o 5, o tema é: os gigantes não morreram. Vira para o seu irmão que está do lado e diz assim: os gigantes não morreram. Amém, irmãos? Quem entendeu e quem gravou o que eu falei aí? Os gigantes os gigantes não morreram. Amém? Então nós vamos ler que diz assim: pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para demolição de fortalezas. Repete comigo: de fortalezas. Derribando raciocínios e toda baluarte que ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Vamos comigo: a obediência a Cristo. Amém, irmãos? Então você grava esta palavra de 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e o 5, né? Vou repetir para os irmãos: pois as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derribando raciocínios e toda baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Ok? Glória a Deus, amém por isso? Amém, né, irmãos? Queridos, quando eu disse para os irmãos, eu gostaria que você nesta noite ficasse atento àquilo que Deus tem para você, porque eu tenho certeza que quando eu adentrei por aquela porta, eu já comecei a entrar em guerra, em batalha espiritual. Eu falei: é bom demais. Entrei ali naquele gabinete ali, muita guerra, e fortaleza, né, tentando nos atingir, e nós ali resistimos à guerra. Então, queridos, por isso que eu quero que você nesta noite possa entender esta palavra: os gigantes não morreram. Queridos, a palavra Nefilim vem do verbo nafal, que quer dizer agredir com força. Foi traduzida para o grego por gigas, que quer dizer gigantes. E quando eu disse que os gigantes não morreram, né, aí nós vamos entender. No livro de 1 Samuel, capítulo 17, 4, você não precisa abrir, a Bíblia relata que Davi mata o gigante Golias, né? E nós sabemos que Davi, ele não estava usando armadura, Davi não estava usando espada, Davi não estava usando a não ser a obediência a Deus. E Davi, ele vai ali no leito do rio, ou na beirada ali daquele lugar, e pega 5 pedras e coloca ali, naquele vale, né, de Elá. Ele pega 5 pedras, e essas 5 pedras representam, né, coisas sensacionais e coisas maravilhosas que todo homem de Deus e toda mulher de Deus precisa carregar no seu bornal, precisa carregar na sua bagagem, né? Então nós vemos que nós vamos aprender muitas coisas que Deus tem nos ensinado. Então Davi, ele vai até o gigante carregando ali obediência, ele vai até o gigante carregando a fé, ele vai até o gigante carregando a coragem, ele vai até o gigante destemido, ele vai até o gigante compromissado com a palavra de Deus. Queridos, mas a Bíblia relata que quando o gigante olhou para aquele jovem, aquele mancebo, ele riu, mas ao mesmo tempo ele se aborreceu, porque ali o povo de Deus, ali os guerreiros, os hebreus, mandou um menino, né? Mas aquele gigante chamado Golias não entendeu que não foi o homem que enviou Davi, mas foi o próprio Deus que enviou Davi. E Davi, com a sua funda, ele lança uma daquelas 5 pedras. Não sabemos se foi a pedra da fé, da obediência, não sabemos qual pedra que atingiu a testa de Golias, mas o que eu quero te dizer é que não importa qual a pedra, mas você tem que carregar no seu bornal essas 5 pedras, para que você possa ter condições de vencer gigantes. Amados, nós entendemos que o gigante caiu, Davi corre e corta a cabeça do gigante, e ali Deus dá um grande livramento.
Amém ou não amém? Ok. Mas nós também vemos que no livro de 1 Samuel, capítulo 17, verso 4, Davi matou o gigante. Mas vemos em 1 Crônicas, capítulo 11, 23, um homem chamado Benaia mata um gigante egípcio. Quem era Benaia? Queridos, Benaia, ele era um homem que ele estava prestes a alistar-se no exército, e ele portava em suas mãos um cajado. Ele não tinha também espada. Você vai entender o que Deus está falando. Ele tinha um cajado em suas mãos. E Benaia, quando ele se depara agora com o gigante egípcio, queridos, a Bíblia relata que ele com o cajado, ele consegue arrancar da mão desse gigante a sua lança, e ele mata o gigante. Benaia era um homem também, que também, um dos seus atributos era coragem, e ele, se você ler a palavra de Deus, nós lemos aqui em 1 Crônica, capítulo 11, 23, também matou um leão. Queridos, então, nós vemos que ele também era um homem corajoso, mas ele não usou espada, ele usa o cajado para tirar da mão, desse gigante a sua lança, e com a própria lança ele mata o gigante egípcio. Queridos, eu quero também caminhar com você em 2 Samuel, capítulo 21, 16 e 17, fala-se de um rapaz chamado Absai. Absai, irmãos, ele era soldado. Queridos, ele era um soldado veloz, era um soldado corajoso, e nós sabemos que o gigante Ebibenobe, que era filho de Golias, ele pega uma espada virgem, e ele vai diante de Dagon, ele consagra aquela espada virgem a Dagon, ao deus Dagon, ao deus que ele achava que era o deus dele, e ali ele consagra virgem, que nunca tinha cortado carne nenhuma, que nunca tinha sido usada, e ele espera a oportunidade. Quando Davi está na guerra, já com aproximadamente 60 anos de idade, Davi ainda estava guerreando, Davi ainda estava lutando, e no momento daquele cansaço, Davi se afasta um pouco da guerra, e encosta num barranco, para que pudesse pegar um fôlego de um homem de 60 anos, um fôlego de um homem que está cansado da guerra. Irmãos, foi a oportunidade que Ebibenobe ele tinha. Ele esperou muitos anos. Ebibenobe, ele esperou e consagrou aquela espada que era consagrada a Dagon. E no momento que ele ia matar Davi, que estava agachado, descansando da peleja, queridos, o que deixa meu coração alegre, que Absai, ele não podia chegar até o lugar, descer da onde estava e chegar até Ebibenobe. Absai, ele não podia gritar para Davi. Absai só tinha uma opção: pular de uma altura de 10 metros daquele barranco e cair entre Davi e Ebibenobe. Absai, ele pula de uma altura de 10 metros, e quando ele cai entre Davi e o gigante, filho de Golias, Ebibenobe, ele consegue rapidamente, velozmente, matar o gigante Ebibenobe. E ainda diz, para que a lâmpada de Israel não se apague. Queridos, eu gostaria que você pudesse agora estar refletindo, que nós estamos falando apenas de gigante. Nós estamos abordando para você alguns gigantes que foram vencidos. E aí nós lemos também em 1 Crônicas, capítulo 20, verso 4, Sibecai,
matou o gigante Sipai. Olha bem, irmãos, descendente dos Refalins, já era um soldado de Davi. Esse gigante também era um gigante dos filisteus. Em 1 Crônicas, capítulo 20, verso 5, Elanã matou o gigante Lami, irmão do gigante Golias. Está tudo na Bíblia para que você possa entender. Também já era um soldado de Davi, irmãos. E esse gigante também era filisteu. Queridos, agora em 1 Crônicas, capítulo 20, 6 e 7, Jonatas, ele mata o gigante de 24 dedos, um gigante que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé 6 dedos. Era um homem de alta estatura, um gigante. E Jonatas está aqui em 1 Crônicas, capítulo 20, 6 e 7. Ele mata o gigante de 24 dedos. Jonatas, um guerreiro. Queridos, em Josué capítulo 15, verso 16, Otoniel, sobrinho de Calebe, matou 3 gigantes, filhos de Enaque. Ele matou Sesai, Aimã e Talmai, para que pudesse receber como herança Axa, que era filha de Calebe. Então, como prêmio, ele recebeu Axa, e foi algo que falou: quem conseguir fazer isso, recebe Axa, a minha filha, como prêmio. Axa era filha de Calebe. Queridos, eu quero que você, nesta noite, lembre-se de Otoniel, sobrinho de Calebe, que por amor a uma mulher também, Axa, ele mata e vence 3 gigantes. E aí, mas por que eu estou falando em tanto gigante? Porque eu li um texto falando sobre fortaleza, e esta noite é uma noite de festa, uma noite linda e maravilhosa. E eu quero dizer para você que nesta noite Deus te trouxe neste lugar para que você pudesse, mas para que você possa, para que você nesta noite possa derrubar os seus gigantes. Queridos, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O gigante que o Brasil está enfrentando se chama crise. Mas ele tem os seus filhinhos. E os filhinhos da crise são... Alguém tem algum comentário? Quais são os filhinhos da crise? O que tem acontecido no país? Alguém pode abordar? Corrupção. Corrupção, irmãos, são os filhinhos da crise. Mas nós temos enfrentado também um governo que a gente não sabe como tratar com tais gigantes. E o gigante que o Brasil hoje enfrenta se chama crise. Então, irmãos, todo mundo fala da crise que a nação Brasil está passando, da corrupção. Todo mundo fala é momento de impeachment, é momento de trocar de governo, é momento de prender, é momento de expulsar, é momento de fazer coisas extraordinárias. É o grande gigante que hoje o Brasil enfrenta. Queridos, eu tenho uma palavra para você que diz assim: concentre-se no gigante
e você tropeçará. Concentre-se em Deus e o gigante cairá. E eu comecei a fazer uma pesquisa entre algumas pessoas de minha família e perguntei: qual o seu gigante? Mas como? Qual algo que é grande para você hoje, que te impede de você fazer alguma coisa? Qual o seu gigante? E essa pessoa me respondeu: minha timidez. E minha timidez chega a me dá dor de barriga, eu fico com tremores, começo a suar, e eu fico cheio de coragem de exercer o meu ministério, de fazer coisas grandes, mas na hora, quando eu vejo, eu estou tremendo, com dor de barriga, com medo, porque a timidez é o meu gigante. Aí eu fui uma outra pessoa e disse: qual o seu gigante? Como assim? Qual o gigante que tem atrapalhado a sua vida, que te impede de você ser uma pessoa livre, ou que te impede você de atravessar alguns obstáculos? E essa pessoa, sem delongas, sem demora, disse: meu gigante é a fortaleza mental. Aí a pergunta foi a minha: como assim? Eu luto todo dia contra a minha mente. Todo dia eu tenho que ajoelhar e falar: Deus, eu não aceito isso. E eu luto, eu choro, pedindo que esse gigante caia. Queridos, e Deus perguntava para mim: e o seu? Eu falei: Deus, o Senhor, Ele me ordenou, Ele não me pediu, Ele disse: pergunta para a igreja que está ao meu comando. Olha bem, pergunta à igreja que está ao meu comando. Quem está falando isso é Deus. Qual o gigante que tem se levantado em sua vida e que tem impedido você de caminhar, que tem impedido você de fazer outras coisas, grandes coisas, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas? E você pode até, como qualquer uma pessoa, uma resposta clássica, me responder: não, eu estou curado, eu não tenho nenhum gigante, eu já venci todos, e eu sou, né? E eu vou te dar os parabéns, porque tem dois gigantes que todos nós precisamos vencer todos os dias. Mas eu gostaria que você, nesta noite, como é uma noite que nós lemos que todo mundo fala de Golias, todo mundo fala do gigante Golias, todo mundo fala de Davi. Eu vejo pregações extraordinárias, pregações maravilhosas, mas eu consegui ler aqui textos maravilhosos que não tinha um gigante só, e que tinha vários gigantes e descendentes, filhos que consagrou espadas, irmão que também estava esperando a oportunidade, gigantes que iam para a guerra, gigantes que esperavam a oportunidade, gigantes que queriam tomar terras e foram derrotados. Na Bíblia, eu procurei para ver se tinha algum gigante que derrotou algum homem de Deus. E graças a Deus, né? O que me alegrou é que todos os gigantes, armados até os dentes, perderam para homens que estavam sob o comando do exército de Deus, ou sob o comando de Deus. Mas nós que somos crentes no Senhor, nós que somos discípulos, nós que andamos na direção de Deus, nós que muitas vezes falhamos também, mas eu quero te falar nesta noite, irmãos, está sendo gravada essa mensagem. Eu quero dizer:
Qual o gigante que tem atrapalhado o seu caminhar? Talvez você está aí sentado e fala: meu gigante é o desemprego, meu gigante é as drogas, meu gigante é a promiscuidade, meu gigante é a fortaleza mental. Você já observou uma pessoa que é muito pensativa? Você olha para ela, ela está, você fala: ô, desce, oi, ei, onde você estava? E como o pastor Cláudio Duarte fala que o homem, ele tem uma caixinha do nada, que ele entra dentro daquela caixinha do nada e fica pensando em nada. Eu quero discordar do colega, não dizendo que ele está falando bobagem, pelo contrário, era um homem de muita sabedoria, eu tenho que aprender muito com ele. Mas a minha pregação, a pregação que o Senhor nos deu, é que quando você está muito pensativo, você pode ter certeza, são pessoas que têm fortaleza mental vindo de todos os lados para tentar colocar coisas na sua mente, e muitas vezes que são inverdades, acusações para tentar te destruir, para tentar te derrotar, para tentar te colocar mais frágil. Então, se existe uma caixa do nada, também tem mulheres que existe caixa do nada, porque você também olha para a mulher e muitas vezes ela está calada, pensativa, e o semblante dela muda várias vezes, porque ela está enfrentando fortaleza mental, o gigante que tem atormentado a sua vida. Qual o gigante que você precisa derrubar nesta noite? Qual o gigante que você precisa vencer nesta noite? Queridos, nós falamos que concentre-se nos gigantes e você vai tropeçar. Concentre-se em Deus, os gigantes tropeçarão. Mas há dois gigantes que precisamos vencer. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Esse gigante nós conseguimos vencer. E ele é mais fácil de ser vencido. Basta você estar em consagração, basta você estar andando na direção, basta você estar buscando a palavra de Deus, andando nos caminhos do Senhor, que você vence. É resistir, com resistência, e se precisar você expulsa, mas a sua resistência, o não para ele, é uma derrota para ele. São dois gigantes que nós precisamos estar lutando constantemente: o diabo e o meu eu. Queridos, há uma palavra na Bíblia que diz assim: maldito o homem que confia no homem. Queridos, eu já vi pessoas em discussões olhar para uma pessoa e falar assim: por isso que a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, eu não tinha que confiar em você. Não, está tudo errado. É quando eu confio que eu posso tudo, é quando eu confio que eu não vou cair, é quando eu confio que eu posso fazer grandes coisas, quando o eu, e esqueço que sem Deus eu não sou nada. E a maioria das quedas, a maioria da destruição dos lares, a maioria dos jovens que estão caindo, tropeçando, se machucando, é porque confia no seu eu. Mas nós vemos isso acontecendo nas igrejas. A Bíblia diz que quem está em pé, cuida para que não caia. Irmãos, é um texto, é um versículo tão falado, mas parece que nós não guardamos na tábua do nosso coração, como o salmista diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quando está falando, quem está em pé, cuida para que não caia.
não está falando para quem está lá fora, lá no mundo, não está falando quem está nas drogas, não está falando para as prostituições, não está falando para quem não conhece Deus, está falando para quem conhece Deus. Quem está em pé, quem me conhece, quem me serve, cuida para que não caia, porque no momento que nós começamos a confiar no nosso intelecto, no momento que nós começamos a confiar na teologia, no momento que nós começamos a confiar na nossa grana, no nosso poder, quando nós confiamos nos nossos diplomas e certificados, é o momento que o inimigo das nossas vidas se aproveita do nosso eu, e nós caímos com as nossas próprias pernas, e nós buscamos a fortaleza mental sobre as nossas vidas. O que nós temos visto hoje é igrejas que as pessoas trocam de igrejas como trocam de roupa. Pessoas que elas não se sustentam, porque eu tenho falado nesta igreja que Jesus se basta, e muitas vezes nós entendemos e pensamos que nós somos tão importantes, que somos a quarta pessoa da Trindade, que não precisamos de Deus. Preciso ser bonito, forte, ter uma família, um carro, uma casa, um bom emprego, dinheiro no bolso para ser eu. Queridos, se você buscar na palavra de Deus, as maiores pregações são feitas em aperto. Se você buscar na palavra de Deus, os salmos mais lindos foram escritos em fugas, em humilhações. Queridos, os crentes mais fervorosos são aqueles que estão passando por lutas e dificuldades, são aqueles que estão com o filho no berço que não anda, são aqueles que estão passando um momento de aflição, aonde o esposo arrumou a mala e saiu de casa, onde a mulher abandonou o lar, aonde os filhos estão envolvidos com crime, com droga, com prostituição, aonde a filha saiu de casa, mas ninguém sabe o paradeiro mais, aonde está aquela moça, aonde o patrão ele chega e diz, nem é o chefe, ele manda alguém do RH comunicar, você está despedido. Você começa agora a lutar contra isso. Queridos, qual o gigante que você precisa hoje derrotar?